O contexto do nosso evangelho de hoje é o caminho entre Jerusalém e Jericó. Um caminho difícil, perigoso na época, acho que sempre foi. E Jesus é ali interpelado por um mestre da lei, um conhecedor da Escritura. E este mestre, ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para merecer, para herdar, para entrar na vida eterna? É uma pergunta preciosíssima, que todos nós precisamos também fazer. Com a vida que eu estou levando hoje, com as minhas orações, as minhas atividades, com a minha postura na sociedade, em relação ao próximo e a tudo mais, o que será que eu preciso fazer ainda para herdar, para entrar na vida eterna, na vida do eterno, na vida de Deus? É uma pergunta muito preciosa para nós. E Jesus, diante desta pergunta, ele não dá uma resposta pronta, tipo, faz isso e está resolvido. Ele ajuda esse homem, diria assim, biblista, a encontrar a resposta. Jesus fala para ele: o que você lê, o que está escrito, já que você é um estudioso, o que está escrito na palavra? E como você lê isso? Aí, como conhecedor, ele vai responder então: para entrar, segundo o meu conhecimento, para entrar na vida eterna, é preciso amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a sua força, a sua inteligência, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele assim: você respondeu corretamente. Vai e faz isso, e viverás. Então, para entrar na vida eterna, é amar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu comprometimento. E amar aqui não é um sentimento que você nutre por Deus. Amar aqui é escolha, é decisão, é ação, é atitude. Não basta cultivar uma oração diária e um sentimento de reverência para Deus. Amar aqui é atitude, é comprometimento com o seu projeto, com a sua palavra. E Jesus então responde, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus então responde para ele: você respondeu corretamente, faze isso e viverás. Na época de Jesus, muitos rabinos, muitos mestres, eles faziam uma interpretação de quem era o próximo. Tanto é que o homem aqui pergunta: mas quem é o meu próximo? Alguns diziam, na época, o teu próximo é a tua família. O teu próximo é você com os parentes, ou com os vizinhos ali. Outro dizia: o teu próximo é toda a sua comunidade onde você participa, ou todo o povo de Israel. Não outros povos, só o povo de Israel. Alguns chegavam até a dizer que próximo é até um certo limite de distância, depois já não era mais próximo. Então tinha uma confusão de orientações e assim por diante. Então ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus também, mais outra vez, ele não dá uma resposta pronta. Ele ajuda esse homem a encontrar essa resposta, essa verdade. E Jesus então conta uma parábola para ele, dizendo: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Uma estrada difícil e perigosa, cheia de ladrões. Esse homem descia
e ele foi assaltado. Roubaram, bateram e deixaram ele quase morto. Veja, Jesus fala um homem, não fala um judeu, um samaritano, um bom homem, um homem perverso, um homem religioso, estava em Jerusalém no templo, está vindo para casa. Não, é um homem, é uma pessoa, não importa quem seja, é uma vida. É uma vida. Foi roubado, espancado e estava no chão. Por um acaso, passa um sacerdote na mesma estrada. O sacerdote vê e muda, vai para o outro lado da estrada e vai embora. Ele vê e não ajuda. Aí vem também um levita. O levita é aquele que ajuda no templo também. Um leitor, da liturgia, um ministro, um sacristão, enfim. O levita, ele também vê e passa do outro lado. São duas figuras que, pela tradição da época, eles iam para Jerusalém, ficavam uma semana servindo e depois iam para casa. Aí tinha outros turnos. Então esses dois ficaram uma semana no culto ali, na celebração. Deveria estar com a roupa com cheiro de incenso, com as palavras de Deus na cabeça, com as emoções, uma coisa e outra. Passaram, viram e não se importaram. Na lei da época, na doutrina da época, o sacerdote, o levita, que trabalhavam no templo diretamente, se eles tocassem alguém, ou melhor, tocassem no sangue de alguém, ficavam contaminados. Então esse homem morto no chão, quase morto, esse homem certamente estava sangrando também. E se eles tocassem numa pessoa morta, aí era uma semana de purificação. Era coisa muito grave. E eles viram esse homem, certamente ensanguentado, talvez morto, então não vou tocar, passo longe e vou embora. Em outras palavras, entre aspas, cumpriram a lei. Cumpriram a lei. Seguiram a regra. Foram fiéis às normas. Aí Jesus cita uma outra pessoa que desce pela mesma estrada. É um samaritano. Samaritano é uma pessoa desprezada. Era tido como um cachorro. Um bastardo pelos judeus. Os samaritanos também não são pagãos. Eles são religiosos. Eles tinham o templo deles. Eles tinham a Bíblia, a escritura deles, sem os salmos, sem os livros sapienciais, mas eles tinham o texto sagrado. Eles tinham também normas. O samaritano passa, ele vê esse homem quase morto. O texto fala, ele vê e sente compaixão. As entranhas, o coração, ele sente compaixão, tudo mexe com ele. Esse termo é usado mais para Deus. Deus tem compaixão de nós. Esse samaritano, ele sente compaixão, ele se aproxima, ele toca, ele derrama lá o azeite, o vinho, cura as feridas, pega essa pessoa, coloca no seu animal e leva para uma pensão. Jesus está dizendo assim, não basta seguir as regras, não basta seguir as normas. Claro que é importante, evidentemente. Mas é preciso agir com amor, com o coração. O sacerdote e o levita viram, mas não sentiram compaixão. Eles não viram com os olhos de Deus. É uma pessoa, tem dignidade, não pode desprezá-la. A pessoa jamais
por nada deve perder a sua dignidade. Lembra lá de Gênesis, quando Caim mata Abel? E aí Caim pode sofrer também a mesma pena, ele pode ser assassinado. E Deus fala: ai daquele que tocar em Caim. Então, mesmo ele assassinando o seu irmão, ele tem dignidade. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Claro, um tanto ofuscada pelos seus pecados, pelos seus erros, mas tem dignidade. Esse homem tem dignidade, está no chão, quase morto, tem dignidade. Mas o sacerdote e o levita não pensaram nisso. Não agiram por amor em nome de Deus, agiram pela lei. Diante de nós, caídos, machucados, feridos, quase mortos pelo pecado, quem que olha para nós com compaixão? Quem que olha para nós com amor? Quem que se aproxima e cura as feridas? Quem que nos carrega nos seus braços para nos salvar? Jesus. Esse samaritano é Jesus. Aquele que é rejeitado, abandonado, excluído, ridicularizado por todos. Esse vem ao encontro do ser humano, se aproxima, cura e salva. Chegando na pensão, este samaritano dá 2 moedas para o dono da pensão. Uma moeda era o valor de uma diária para a sobrevivência de uma pessoa. E ele diz assim: está aqui as 2 moedas para pagar as despesas dessa pessoa. Então, 2 dias. Quando eu voltar, se precisar, eu pago o restante. 2 dias significa que no 3º dia vai voltar. Deu 2 moedas. No 3º dia, depois da sua morte, da sua ida, no 3º dia ele ressuscita para nos resgatar, para nos salvar. Esse é Jesus. Esse bom samaritano é Jesus. Aí, diante dessa parábola, Jesus então olha para esse mestre da lei e pergunta para ele: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E esse mestre, ainda cheio de preconceito, não disse aquele samaritano, mas falou aquele que usou de misericórdia, somente isso. E Jesus então responde para ele: vai e faz a mesma coisa. Veja, a pergunta desse mestre para Jesus foi: quem é o meu próximo? Jesus agora pergunta para ele: quem foi o próximo? Vejam a diferença. O meu próximo é aquele que eu vejo, que eu olho, com os olhos de Deus, com o coração de Deus, me aproximo, cuido, curo, dou suporte. Então não se trata de quem é o meu próximo, mas de quem eu me faço próximo. Porque é muito simples e muito cômodo erguer a cabeça, fazer o meu caminho e não olhar do lado. Não perceber as pessoas. Nós vemos também na rua, no dia a dia. Eu estou vendo vocês, estou passando. Mas não é um ver qualquer. É olhar para o outro com os olhos de Deus, com o coração de Deus. Essa pessoa no chão, ela não gritou pedindo socorro, socorro. Talvez nem podia falar. Ela não pediu ajuda, ou não podia pedir ajuda. Esse bom samaritano, ele vê, ele compreende a dor, ele se aproxima, é ele que se faz próximo. Ah, você se machucou, está sofrendo? Não é
próxima a mim, então eu tenho que me fazer próximo do outro. Eu tenho que dar esse passo. Agora voltamos lá na primeira pergunta ainda. O que devo fazer para merecer, para herdar, para entrar na vida do eterno, na vida eterna? O que eu devo fazer? Me fazer próximo daquele que precisa, com o coração de Deus, com o olhar de Deus, com o amor de Deus. Então não basta seguir a regra. Todo domingo eu vou na missa e cumpro a minha obrigação. Não basta seguir regras. É preciso agir, se comprometer com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a sua alma e se fazer próximo, né, daqueles que precisam.